Querida irmã, querido irmão, nós estamos vivenciando estes dias da quarta semana do tempo da Páscoa. Ontem, quarto domingo, chamado Domingo do Bom Pastor, nós iniciamos o capítulo 10º do Evangelista São João. Capítulo onde Jesus se apresenta como bom pastor. Especificamente ontem no Evangelho, Jesus dizia: em primeiro lugar, quem não entra pela porta no redil das ovelhas é ladrão e assaltante. E a primeira meditação que fazemos é esta: Jesus entrou em nossa vida, entrou neste mundo pela porta que nós chamamos encarnação, ou seja, o Verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós. Este tema, aliás, que São João tanto ressalta no seu Evangelho. O Filho de Deus entrou no mundo, não de um modo ilícito. Ele entrou na humildade, na carne, se fazendo homem, para assim, igual a nós em tudo menos no pecado, nos tomar pela mão e nos levantar para uma dignidade nova, a dignidade daqueles que passam a pertencer a uma nova aliança com Deus. Ele nos levantou da prostração do pecado, restaurou em nós a graça e nos uniu ao Pai, fazendo-nos filhos e filhas do Pai. Num segundo momento, no Evangelho de ontem, Jesus também diz: eu sou a porta das ovelhas. Quando Jesus diz ser Ele mesmo a porta, significa que, uma vez entrando para vir ao nosso encontro, Ele se faz entrada para a graça de Deus. Todos nós que formamos o rebanho que Cristo reuniu, porque Ele veio a este mundo reunir o que estava disperso, todos nós devemos entrar por Cristo para chegarmos ao Pai. Entrar por Cristo significa abraçarmos uma vida intimamente identificada à vida dele. Existe uma identificação, repito, de intimidade entre a ovelha e o pastor. Como é bonito isso no Evangelho de São João. Tanto é verdade que Jesus diz assim: conheço as minhas ovelhas. Elas me conhecem. Elas ouvem a minha voz. Conhecem o timbre da voz do pastor. Meu irmão, minha irmã, passar pela porta que é Cristo significa abrir bem os ouvidos, acolher a sua palavra, amar a sua palavra, encontrar deleite na suavidade da palavra dele, que é palavra que nos dá segurança, que nos conforta, que nos encoraja, palavra que nos alimenta. Quando diz o Evangelho que o Senhor conduz as suas ovelhas por pastagens verdejantes, e quando nós cantamos naquele Salmo 22, o Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma, me encaminha por campinas verdejantes. Isso significa que o Senhor nos leva a pastagens fartas. Estas pastagens são a sua palavra, o deleite, o alimento que nós encontramos em sua palavra. Que bonito este Evangelho. Quando João diz que o bom pastor conhece as suas ovelhas e elas o conhecem, conhecem a sua voz. Esta palavra conhecimento, este verbo conhecimento, ali no Evangelho de João,
não significa um conhecimento intelectual, um conhecimento matemático, como quem estuda nos livros uma teoria, como quem estuda nos livros uma fórmula física, matemática. Não é um conhecimento que passa só pela razão, passa também pela razão, mas muito além da razão, é um conhecimento que toca o ser humano inteiro, porque nós não somos só raciocínio, nós temos também um coração. E o ser humano reflete e sente. E somente deste modo experimenta uma determinada realidade. Então, conhecer o pastor significa fazer a experiência da sua presença. E a experiência de sua presença se abre em encantamento, em adesão a ele, união com ele. E, ao mesmo tempo, esta experiência e esta adesão desembocam em amor. É um conhecimento que desemboca em amor, necessariamente. Conhecer o pastor, segui-lo, amá-lo. Eis aqui o itinerário da nossa vida de ovelhas. E não nos esqueçamos que o Senhor Jesus, que é pastor, que é a porta das ovelhas, ele é também ovelha, cordeiro de Deus. E assim se faz para que nós entendamos como devemos agir para com ele, como devemos nos comportar para com ele. O Senhor deu-nos o exemplo, fazendo-se também manso, humilde, como uma ovelha, sobretudo na sua paixão, conduzido como ovelha ao matadouro, como cordeiro que se imola por amor. Assim fazendo, ele nos ensinou que é preciso imitar o seu exemplo, dando também nós a nossa vida. Meu irmão, minha irmã, o tema do bom pastor é muito profundo para a igreja nascente e para a igreja em todos os períodos da história. A igreja é convidada continuamente a redescobrir a sua missão a partir de Cristo, o bom pastor. Por isso mesmo, eu vou enviar a você outras mensagens a respeito do bom pastor. Mensagens que tocam o aspecto da história, da nossa tradição teológica e que tocam também a nossa espiritualidade e a nossa missão como igreja no meio do mundo.